Olá, você povo tradicional de matriz africana, obrigado pela sua audiência. Quero começar saudando todos vocês com meu motumbá, mucuyu, aurê, colofé, saravá, boroaboiê, todos da nossa tradição. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje o programa vai falar sobre educação afro-brasileira nas escolas, um assunto muito importante e também muito polêmico no nosso país. Agradeço a presença do meu pai Caiá, muito obrigado meu pai, como sempre aqui com a gente. Muito obrigado, querida professora Maria Cecília, historiadora e professora da FMU. Muito obrigado, professora. E muito obrigado também, pai Índia de Xangô, que é da Escola de Corimba e Arte Umbandista. Professora, queria começar com a senhora. Como que é essa situação no nosso país da cultura afro-brasileira ser levada até as salas de aula? Então, com a criação da lei, foi uma conquista importante, mas essa conquista não conseguiu trazer para dentro da sala de aula uma mudança significativa em termos desse conteúdo. Então, a África continua aparecendo anexada a uma história já convencional, que é uma história ainda baseada numa tradição europeia, e a África entra como a formação dos povos, depois vai entrar na questão do tráfico e no processo do neocolonialismo, no século XIX. Sempre em segundo plano. Sempre anexa. Isso é um problema muito sério que precisa, sem dúvida nenhuma, ser resolvido. Então, a conquista do movimento negro foi forte o suficiente para fazer valer a lei, mas não para fazer com que houvesse uma alteração de conteúdo de fato. Sim, já volto a falar com a senhora para falar do material que a senhora trouxe. Pai Índias, como que funciona o ensino da sua cultura e arte umbandista na escola? Explica para a gente um pouquinho. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que na questão educação, como a professora falou, para as escolas como um todo, a gente vai chegar sempre na questão do escravo. Nunca vai trabalhar a cultura afro-brasileira ou de forma assim direta. É sempre na menção do escravo e tudo fica muito confinado ali. Nada além disso da cultura negra ou cultura africana. E a escola de Corimba, ela faz a sua transmissão na questão ritualística e também cultural. Porque quando nós falamos dos pontos que são relacionados ao terreiro ou à arte ligada à dança, propriamente dita, ela está sempre envolvida com as demais culturas afro-brasileiras. Então, nós temos o movimento do jongo, né? Se você vai dizer a cultura popular, nós temos a questão da capoeira, né? As suas divisões entre capoeira de Angola, regional, maculelê. Então, os cantos que são utilizados dentro dos terreiros, eles estão difundidos na cultura popular em geral. Vocês já conseguiram fazer isso chegar até as escolas? Somente em apresentações ligadas à consciência negra, né, no 20 de novembro. Em datas muito específicas. Datas específicas, ou uma outra solicitação para demonstrar mais a questão da religião. Nada fora disso. O senhor enxerga essa dificuldade também, pai? Nós temos realmente essa dificuldade porque as pessoas entendem que a educação na escola, falando de África, é só religiosa, e isso não é verdade, todos sabem disso. A África tem uma história além da religião, né? E no Brasil subentende isso, que a senhora que é professora e os demais professores querem colocar aulas para falar de religião africana, e não é isso. A religião faz parte da cultura africana, não é verdade, professor? Mas os nossos dirigentes entendem ao contrário, entendem que nós queremos colocar a religião dentro da escola, nós queremos colocar a história da África, né? Dentro das escolas, e isso está sendo muito difícil. O senhor também já enfrenta isso com o seu trabalho, não é verdade? Que é convidado só para grandes, pequenos eventos, porque tudo que se relaciona a nós são pequenos eventos, grandes para nós e pequenos para a grande maioria. Eu acredito que tem o problema e a questão da bancada evangélica, né? Eu acho que esse é um grande problema, que
obviamente não querendo generalizar, né, os cristãos, mas é sim, é um fato, e contra fatos não há argumentos, que isso é um grande empecilho para a disseminação da cultura afro-brasileira nas escolas. Estou certo ou estou errado, professor? Não, está certíssimo. Existe uma dificuldade de um enorme desconhecimento sobre a história da África. E esse desconhecimento acaba trazendo e construindo preconceitos muito sérios, muito graves. E com certeza um dos preconceitos manifestos aparece na questão da religiosidade. E isso é um equívoco. No que se refere à história do Brasil, por exemplo, pensar a história do Brasil sem pensar a tradição africana é desconhecer a história do Brasil. Então, eu sempre digo que ainda se fala pouco, mas se fala do negro como escravo, pouco da resistência, como se ela fosse eminentemente quilombola, ponto, que é muito mais que isso. E depois do processo de abolição, com todos os problemas que ele tem, parece que o negro desaparece da história porque ele não é mais tratado. Então, realmente, esse desconhecimento, ignorância no sentido de ignorar mesmo, né, de desconhecer, só estimula e reafirma preconceitos. E isso nunca pode ser bom. E o trabalho da senhora na sua sala de aula é com esse material que a senhora trouxe aqui. Isso. Explica pra gente como funciona. Então, pela própria dificuldade de trabalho com temas relativos à África, a proposta que eu faço para os alunos é a de produção de material para ser entregue nas escolas, para ser trabalhado em sala de aula. Então, eles escolhem um tema e fazem e produzem um material para ser usado com os alunos. Então, eles escolhem a série e tudo justamente para ser divulgado e para divulgar essa tradição que é fundamental. É fundamental para a história da humanidade e é fundamental para nós mesmos, né? Para a gente se compreender. Esse material que a senhora trouxe foi produzido por alunos seus? Foi produzido pelos alunos do curso de História. Quanto tempo eles demoram para produzir um material desse? Um semestre. Um semestre inteiro? Um semestre inteiro. Em que período é da faculdade, né? Da faculdade. Em que período, em que semestre eles estão produzindo isso? Eles estão no último semestre. Último semestre já. É um trabalho de conclusão. Não, é um trabalho da disciplina mesmo. É um trabalho da disciplina de História da África. E a senhora, Pai Angels, também, vocês já enfrentaram tipo alguma retração em relação às pessoas que vocês tentam passar esse tipo de conhecimento? Alguém que já chegou e já se posicionou? Tipo, eu não quero aprender, eu não quero participar disso. Minha mãe falou que a gente é evangélico e a gente não pode. No curso de História, não. Eles têm... O que a gente percebe é que os alunos relatam uma descoberta em relação à África que se discute a partir da disciplina, que é um conhecimento, né? Exatamente, mas não um preconceito. Mas acho que aí a gente está trabalhando com um público muito específico, né? E o senhor, pai? Porque acho que você tocou o senhor lida com outras pessoas, né? Que assim, nós começamos a ver assim, qual é o grande embate. A nossa escola está focada para pessoas da religião, simpatizantes, todos que quiserem se aproximar da cultura umbandista e afro-brasileira. Porém, na hora de você expor, como é que a gente quebra esse paradigma do preconceito, da intolerância, ou até mesmo chegando ao nível do racismo, né? Criando ações positivas, é o que a gente mais trabalha. Nós vamos buscar as leis, que é tornar a Umbanda patrimônio imaterial e cultural da cidade de São Paulo. Estamos trabalhando arduamente para chegar nesse objetivo. E mostrar para a sociedade através de atos culturais, né? Festivais de música, encontros, que você possa passar um pouco para que todos possam conhecer livremente aquela arte, aquela música, aquela obra. Então, através de exposições,
através de mostras culturais. Tudo isso vai incentivando, né? Eu acho que esse é o grande X. E o senhor já encontrou alguma barreira? Através disso a gente conseguiu entrar nas escolas, né? E quando a gente começou a se aproximar da política, e aí começou a haver os embates, né? A gente começou a buscar as leis, e na hora da busca das leis, na votação lá de plenária, a gente batia de frente com a bancada evangélica, infelizmente, e até encontrei um vereador que estava nessa situação, fiz questão de cumprimentá-lo e falar, eu sei que o senhor votou contra. E aí ele disse, eu não podia fazer nada, né? A minha vontade, na verdade, não era, mas já tinha uma fila grande lá para votar contra, e já tinham discutido num grupo que era para todos votarem contra. Tudo combinado. Tudo combinado. Então, assim, mesmo assim a gente conseguiu passar o dia da Umbanda, conseguimos agora a procissão de Xangô virar lei também na cidade de São Paulo. Uhum. Então, somente através de atos positivos que a gente vai quebrar essa barreira. Já tivemos movimento de intolerância, sim, diretamente com as escolas, a escola de Corimba próxima a nós na Moca, chamado Espaço do Ogã, né, que trabalha o toque e o canto na religião, e todos que quiserem beber desse saber, porque, digo, está envolvido na cultura popular brasileira. Não é propriamente dito um passo dentro da religião. A música, ela trafega para o samba, ela trafega para o jongo, trafega para as demais mostras de cultura afro-brasileira. Uhum. Então a gente não fica limitado. Nós temos percussionistas que vão até lá, pessoas que estudam história e vão até lá. Quando, meado de final do ano passado, mais ou menos, jogaram uma bomba na escola, nessa escola chamada Espaço do Ogã, ali perto ao lado do campo do Juventus. E estourou o telhado, machucou as pessoas dentro. E ele colocou na internet intolerância ou vandalismo. Eu disse para ele, com certeza era intolerância. E foram atrás e descobriram que realmente era intolerância. Era um vizinho evangélico que jogou uma bomba em cima dessa Mas escola. são graças a atitudes e a iniciativas como a do senhor, como a da professora Maria, que a gente vai mudando esse quadro, né? O importante é incentivar sempre as pessoas, né? Lá em casa a gente tem um espaço aberto para que a cultura seja produzida, para que a cultura seja disseminada da nossa tradição. Então é assim que a gente vai mudando a situação. Uma coisa que eu queria agregar, que era, nós precisamos levar diretamente ao conselho das escolas, aos diretores, porque é dali que parte a questão se vai haver a matéria no quadro ou não de ensino. Sim, com certeza. Eu queria agradecer a presença de vocês, queria que você passasse o seu contato, o pai, o contato da escola, a senhora também, e para a gente poder encerrar. Ok. Sou Engels de Xangô, agradeço mais uma vez a oportunidade, e o nosso contato está no Facebook, Aldeia de Caboclos, ou através do site www.aldeiadecaboclos.com.br. E a senhora, professora? Eu queria agradecer também a oportunidade. Bom, eu sou professora da FMU e se alguém quiser trocar alguma informação, o e-mail é maria.martinez@fmu.br. Muito obrigado, pai. Um beijo para todos do Xaçabá. Será dado. Agradeço a todos vocês por mais essa oportunidade de estar aqui com a gente e aguardo todos vocês no nosso próximo programa. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Eu sou Bruno Shoa, que você provavelmente conhece como Ninho de Oxalá. Fiquem agora com a nossa querida mãe Elza, que graças a Deus voltou com o seu minuto de fé para nos levantar a semana. Um beijo a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Feliz por estar de volta. Motumbá, abençoa os mais velhos, os mais novos. Querendo agradecer a todos os que sentiram a minha ausência. Agradecendo ao mês de Mulu, que agora vai, do mês de Maluaí, ao meu pai querido. Muito obrigada pelo mês maravilhoso. E me abrindo para o mês de setembro, o mês das flores, que é o maior presente que eu considero que o Lorum deu a nós, não é? É o mês dos erês, da pureza. E lembrando também que hoje
É o dia do nascimento de Bezerra de Menezes, esse grande médico dos pobres, dizendo a vocês que a minha fé não muda, agradecendo aos meus, agradecendo ao meu Ogum, a minha Sã, a todos aqueles que eu carrego e desejando uma grande bênção a vocês. Axé.